Olá a todos meus irmãos, novamente nós aqui hoje, sexta-feira, 21 de fevereiro, nós temos algumas notícias para passar para vocês. Sou o Padre Wellison, você está no nosso canal. Hoje, exclusivo, teve uma coletiva de imprensa com os médicos que estão responsáveis pelo Papa e foram feitas algumas perguntas dos jornalistas, então esclareceu muitas coisas para nós e vamos conferir aqui nessa matéria que está no Vatican News, que você depois, se quiser conferir também e ler toda a matéria, fica aqui o convite. O Papa responde à terapia, é o título, mas ainda não está fora de perigo. Os dois médicos, o Sérgio Alfieri e Luigi Carbone, eles responderam às perguntas dos jornalistas e numa coletiva de imprensa, e foi lá no hospital mesmo, onde o hospital chamado Gemelli, onde o Papa está internado. Muito bem, então o Papa Francisco, ele não está acamado, vamos dizer os médicos. Não está acamado e respira sem a ajuda de aparelhos, mas ainda não está fora de perigo, disse o médico Sérgio Alfieri. O médico ele enfatizou, numa das perguntas, se o Papa estava fora de perigo. Não. Se depois vocês nos perguntam se neste momento ele está em perigo de vida, a resposta de qualquer forma é não. Agora ele passou 20 minutos e o Papa foi até uma capela rezar lá dentro. Então você vê que ele está caminhando com as suas debilitações. Porém, a situação, realisticamente, é esta. Ele é o Papa, mas também é um homem. Depois também foi questionado a respeito da internação. Quanto tempo ainda o Papa vai permanecer no hospital? A internação durará o tempo necessário para que o Papa volte para a Casa Santa Marta, onde ele mora, no Vaticano, em segurança. Mas se o corpo tem quase 90 anos, a cabeça de 60 ou 50, garante o médico, afirmando que o Papa, mesmo com a sua debilidade, ele também não perdeu o seu bom humor. Como eu tinha falado ontem, quando o Papa se encontrou com a presidente, a primeira-ministra aqui da Itália, ele ainda faz as piadinhas dele. E inclusive o médico Sérgio disse que quando ele hoje chegou no quarto do Papa, ele sempre o sauda, Ele disse: "Bom dia, Santo Padre", e o Papa brincou: "Bom dia, Santo Filho". Depois, quando foi questionado por um jornalista qual é a maior preocupação, os médicos observaram que existe o risco também, infelizmente, de que os germes da via respiratória eles possam entrar na corrente sanguínea, e o que causaria, assim, uma sepse. Ele ainda acrescentou que mesmo se o Santo Padre voltar para a Casa Santa Marta, ele ainda pode apresentar alguns problemas respiratórios crônicos que vão permanecer a longo prazo. E é claro, o Papa deve diminuir um pouco o seu ritmo de vida, porque a tarefa do Papa se vê pelas notícias, quem acompanha aí os sites, se nota que ele trabalha muito, apesar da idade. O que o Papa faz? Recebe muitas pessoas, participa com ele também de conferências, celebrações. Apesar dele não poder se movimentar muito por causa do joelho, do problema que ele possui de locomoção, está também na cadeira de rodas e faz o possível. O médico diz ainda: "Vocês conhecem um outro homem de 88 anos que governa um estado e que também é o pai espiritual de todos os católicos do mundo? Assim, para garantir um período de repouso adequado à sua recuperação, foi anunciado que o Papa permanecerá no Hospital Gemelli por pelo menos mais uma semana". Então ele continua no hospital mais essa semana agora que nós vamos iniciar, porque de fato o caso dele é crítico e deve estar sempre sendo observado de perto. O Papa Francisco está melhor. Levanta-se, lê, trabalha, assina documentos e também passa um tempo na capela do hospital, revelou o professor Alfieri. No entanto, ele tem uma doença crônica que pode apresentar fases agudas. Diante desse quadro, os médicos preferem mantê-lo sob a vigilância do hospital, lá com a equipe médica, com o cardiologista, pneumatologista, toda essa equipe que está ajudando o Santo Padre. Quanto à comunicação sobre a sua hospitalização, quanto à comunicação em si, é interessante porque desde o início está sendo muito transparente. E dizem que foi o próprio Santo Padre que pediu que seja transparente, que seja realista com as pessoas, com as notícias. É que normalmente, até então, o Vaticano, ele, como o Papa é chefe de Estado, eles têm toda uma política, eles não divulgam as coisas assim com muita clareza, também para evitar
comentários, evitar polêmicas, sensacionalismo. Mas no caso do Papa, ele mesmo pediu, então a questão pessoal dele, das enfermidades, está sendo colocada para todas as pessoas, para que todos possam saber. É claro também que isso gera tantos falatórios, gera até notícias falsas, mas tem mostrado eficiente o mundo todo está acompanhando e sabendo de fato o que está acontecendo com o Santo Padre, o Papa. E é isso, o Papa pediu expressamente aos médicos que não ocultassem nada sobre o seu estado de saúde. Então, os médicos explicaram que o Papa está sendo tratado com muito cuidado, como os pacientes, e ele precisa de repouso. Isso é a palavra-chave para o estado que ele está hoje. Alguma notícia a mais que eu posso passar para vocês? Amanhã eu vi aqui nos grupos, alguns grupos mandaram para nós, algumas pessoas circulam aqui nas redes sociais. Me parece que amanhã tem um terço, não sei se vocês vão deixar entrar todas as pessoas, mas um terço lá na praça do hospital. Lá na frente tem uma pracinha e tem a imagem do Papa João Paulo II. E está rolando aí nos grupos um convite para as pessoas rezarem lá o terço amanhã. Bem, vamos ver se a quantidade de pessoas, se todos podem ir, porque lá também é um hospital. Então é isso, meus irmãos, vamos continuar em oração e rezando pelo Papa, que aparentemente a notícia assim, é muito positiva, que ele está se recuperando, e acompanhamos pedindo a Deus pela missão dele. Deus abençoe a todos vocês, uma boa noite hoje, um bom descanso a todos.